Oi, que bom estar aqui com você de novo. Hoje tem um papo contigo que é o meu preferido. O nosso tema de hoje é Entendendo o seu pote por dentro. Vou abordar com você um assunto onde o tema principal deverá estar sempre na sua e na minha prioridade. Dentre tudo que temos na vida, deverá ser apreciado como um dos bens mais preciosos. Adivinha o que é? O nosso corpo. Em um vídeo anterior, propus que você exercitasse o caminho da criatividade e agora eu vou aplicar no conteúdo de hoje. Vamos lá! Utilizei a palavra pote fazendo uma alusão à palavra corpo. Quero que você, a partir de agora, veja o seu corpo como se fosse um pote. Sim, é isso mesmo. Pense no seu corpo como um recipiente. Certamente você tem em casa vários potes que utiliza para guardar suas coisas, que vão desde objetos do seu dia a dia até os alimentos que tem em sua geladeira ou no seu armário. E com essa brincadeira, fazendo você imaginar o seu corpo como um pote, quero te ensinar a entender o que compõe e como se organiza. Dentro dele há elementos como a massa magra, a gordura total, a hidratação, os órgãos, os ossos, entre os outros itens. Eles se organizam de uma forma extraordinariamente sincronizada e formam um organismo. E este organismo tem o objetivo de alcançar a homeostase. Explicando de uma forma bem simplificada, para o seu melhor entendimento, homeostase quer dizer estabilidade. Portanto, o seu pote é preenchido com músculos, ossos, gordura, órgãos e esses elementos em conjunto buscam uma estabilidade para que toda a engrenagem orgânica alcance o mais alto nível numa escala de valores. Esse ciclo perfeito é uma experiência com requinte de excelência que nos leva a desfrutar de um corpo que funciona bem. Um corpo que tem suas funções e medidas exatas. Remetendo o nosso tema de hoje ao nosso principal objetivo, que é o emagrecimento. É preciso que tenhamos atenção a essa estabilidade, que é um ato natural do nosso organismo, do nosso corpo. Parece que é um assunto bem técnico, né? Mas ao longo do vídeo você vai perceber que é simples, muito interessante e bastante divertido. Pode acreditar, tenho certeza que você vai amar. Se você gostou até aqui do que a gente já comentou, deixe o seu like. O ato de buscar e alcançar um corpo magro fará com que você conquiste ou reconquiste a homeostase que eu falei anteriormente, que já está inserida como uma condição natural desde a sua versão original, ou seja, desde a formação do seu corpo. Quando eu falo em conquistar ou reconquistar a homeostase, eu desejo que você compreenda que com o aumento do peso corporal, há a diminuição da estabilidade. E nessa hora você pode estar pensando assim, do que me serve entender a homeostase, o equilíbrio ou estabilidade? Ana, para que isso? Gente, a resposta para você é simples. Vamos lá. A estabilidade é a organização perfeita do corpo. Esse entrosamento é sinônimo de um corpo perfeito. Não me refiro à perfeição estética em primeira análise, tá? E sim à perfeição dos sistemas corpóreos, que vão muito além de olhar no espelho e ver um corpo com simetria, ou que parece até esculpido por um artista plástico, aquele corpinho que a gente gosta, né? Diga-se de passagem. O corpo perfeito é o corpo que funciona bem, o que exerce todas as funções vitais com precisão. É o corpo com um nível elevado de saúde. E assim, avançando nesse raciocínio,
Quando desejamos ter o corpo dentro do peso ideal ou quando desejamos o emagrecimento, estamos também buscando a homeostase, buscando essa engrenagem perfeita que proporciona muita saúde. Então, gente, cuida do corpo para que ele possa te acompanhar por muitos e muitos anos. Faça dele o seu melhor amigo, o seu parceiro de vida, até porque ele vai te acompanhar para sempre, né? O objetivo é fazer com que você alcance o seu sonho, que é ficar magra. Mas desejo que você compreenda que o emagrecimento começa de dentro para fora. Ou seja, quando você chegar no ponto de olhar lá no seu espelho e verificar que está visualmente da forma que você deseja ou que você desejou, é porque no interior do seu corpo já está tudo em seu devido lugar. O que você vai ver no espelho é o reflexo de como você estará por dentro. E aí, aquela frase famosa que toda mulher gosta de ouvir vai ser uma realidade na sua vida, todos os dias. Você é linda por dentro e por fora. Gente, o objetivo real é fazer com que muitas mulheres alcancem o objetivo delas. Nós temos um propósito, eu e minha equipe, um propósito íntimo, e a gente vai conseguir chegar lá, tenho certeza, principalmente com a sua ajuda. Olha, não deixe de se inscrever no que você vê nosso aqui do Magra Realista. Nosso objetivo é fazer com que mulheres do Brasil alcancem o emagrecimento, cheguem no sonho. Adivinha nosso número? 100 mil mulheres. Sim, esse é o nosso objetivo. E quero que você esteja conosco nessa guerra. Vou contar um segredo para você. Outro segredo, né? Eu estou muito grata e muito feliz pela oportunidade de estar fazendo esse vídeo. Tô mesmo. Vou te explicar o porquê. A informação que eu vou compartilhar com você não é muito divulgada, infelizmente. Não é muito ensinada. Porém, eu acho de suma importância você entender quando o seu corpo começa a acumular gordura, quando ele perde a capacidade de administrar de forma uniforme o que você ingere. Eu tenho certeza que esse tema de hoje vai interessar a bastante gente. Todo mundo concorda que obesidade é uma questão muito relevante hoje em dia, nos tempos de hoje, né, ainda mais. Até alguns anos atrás, não era tão comum ver um grande número de pessoas com sobrepeso ou em algum grau de obesidade, assim, do nosso lado, né? Mas hoje em dia, a maior parte da população está acima do peso. É estatístico, tá, gente? E é muito comum ter uma pessoa com obesidade dentro de casa, no nosso local de trabalho ou no meio dos nossos amigos. Está se tornando uma condição comum. E quem é da área de saúde já percebeu que a idade para começar a ganhar esse peso está cada vez menor. A gente começa, de criancinha. E o que eu vejo na prática é que as pessoas têm muita dificuldade em entender como elas chegaram à obesidade. E por não entenderem o processo, não conseguem resolver. Vou tentar falar para vocês de uma forma bem direitinha, bem fácil, para que haja compreensão total e logo se consiga buscar as soluções. Todo o processo se inicia quando há o início de uma refeição. Depois, no caminho que a comida faz, até terminar toda a ingestão, e é durante esse percurso que você começa a modificar o seu manequim. Querida, quero que você preste bastante atenção na explicação, tá? Usando como referência um prato típico da alimentação brasileira, composto por arroz, feijão, uma proteína, né, uma carne ou uma salada, e uma salada no caso. O processo da digestão, ele vai se iniciar na mastigação. Você engole o alimento, que irá para o estômago. Esse alimento alcançará o intestino e começará o ciclo da transformação do alimento em nutrientes, energia, entre outros elementos.
Nessa fase, o corpo faz a absorção de tudo que foi ingerido. A proteína, o carboidrato, a gordura, utilizado para você fazer a comida, tudo que você ingeriu vai ser computado. E a próxima fase será o armazenamento. Os nutrientes são retirados da circulação e encaminhados para alguns locais dentro do nosso corpo, né? Que estocam o que comemos. Esses locais são os músculos, o fígado e os espaços entre os outros órgãos, tá? São os básicos. Você já tinha aprendido sobre isso? Conhecia essa dinâmica? Como acontece? Conta aí pra mim. Continuando a comparação do seu corpo com um pote, imagine agora subdivisões nele. Na primeira divisão, tem um espaço para guardar a gordura que você ingeriu. Na segunda divisão do pote, tem um espaço para armazenar a proteína. A terceira divisão guardará o carboidrato. Repare bem que todo pote tem uma medida, né? E o seu corpo também tem uma medida para armazenar o que você come. Temos que armazenar no nosso pote todas as refeições que fazemos durante o dia, desde a hora que a gente acorda até a última refeição. E não podemos deixar os compartimentos ficarem superlotados. O pote não pode transbordar de jeito nenhum. Nessa situação, teremos que aprender a lidar com as proporções que o nosso pote ou o nosso corpo tem disponível para cada refeição. Funciona assim. A primeira refeição é feita e preenchemos o organismo com o que ingerimos. Um tempinho depois, o corpo vai utilizar os nutrientes para organizar suas funções, realizar suas funções. Vai chegar a hora da segunda refeição. E o sistema é o mesmo. E assim sucessivamente. Esse processo vai entrando em um balanço, em um equilíbrio, mas há uma questão importante aqui que eu preciso conversar com vocês. Nós mudamos muito o estilo de vida nos últimos anos e várias coisas ficaram mais fáceis pra gente, né, como ser humano. Em geral, as pessoas gastam menos energia com as atividades do cotidiano, como trabalhar, os afazeres domésticos, enfim, a vida. A vida moderna traz soluções rápidas e pouco desgastantes fisicamente para cada um de nós. A vida ficou fácil, na verdade, né? E o outro lado que modificou está relacionado à forma de nos alimentarmos. Hoje, a nossa dieta está totalmente baseada no excesso do carboidrato, porque as comidas fáceis, essas que estão aí prontas nas prateleiras dos supermercados, são fartas em farinhas e açúcares. Essas que facilitam o nosso dia, né? Na prática, o que acontece é o seguinte: estamos todos os dias enchendo o nosso pote com uma quantidade maior do que ele suporta. Essa é a realidade, tá? No final de uma semana, já não conseguimos mais colocar a tampa, não fecha. Compreendeu o que acontece dentro do seu e do meu organismo? Deixa o seu comentário sobre essa visão, porque é uma perspectiva diferente. A verdade é que o nosso corpo tem um limite exato para armazenar o que a gente ingere. Há na ciência uma limitação de um índice que sugere uma ingestão de 2.000 calorias por dia para um indivíduo adulto. Porém, esse índice ele é recomendado para o indivíduo que está no padrão de peso ideal. Essa referência de 2.000 calorias por dia pode ser vista facilmente descrita em um rótulo de alimento. Qualquer um tem, desses que você consome. Vai lá e faz o teste. Pega um alimento com rótulo e verifica. Na tabela nutricional vai ter o índice que eu estou informando aqui. Mas vamos voltar ao assunto. Temos que entender a dinâmica dessa era em que vivemos. Hoje, com a modernidade, temos gasto menos calorias e estamos ingerindo mais quantidade delas. É simples, é uma matemática muito simples. Veja bem,
Há mais de 50 anos atrás, as dietas prescritas recomendavam comer de 3 em 3 horas. Isso, na prática, gerava umas 6 refeições por dia. Quem lembra disso? E a prescrição era para todo mundo, independente da sua condição fisiológica ou mesmo independente se conseguiria cumprir o programa ou não. E apesar do tempo, esse tipo de dieta se propaga até hoje. Unindo essa vertente à facilidade nos dias de hoje de se obter comida, percebemos que todo dia ultrapassamos o limite que o corpo tem para absorver os nutrientes e distribuí-los de forma equilibrada, até que haja a sua utilização pelo organismo. Aquele processo que eu falei, pois há um excesso de consumo, uma sobrecarga nos órgãos que armazena o que ingerimos. Estamos comendo mais vezes ao dia, estamos comendo uma maior quantidade e estamos comendo com intervalo de tempo muito pequenininho. Começamos em uma segunda-feira às 6 horas da manhã com café da manhã. É assim, né? O dia vai passando e continuamos fazendo as nossas refeições de 3 em 3 horas. Por volta de 22 horas, que é mais ou menos a hora que vamos dormir, finalizamos o nosso dia com uma ceia, que será a última refeição da gente, né? Na manhã seguinte, começa a mesma rotina e assim vai, né? Assim vai rolando. No final de semana, chega a vez de incluirmos as 6 refeições, um pouquinho mais de comida. É ou não é? Sempre tem um evento, uma festa, uma visita ao familiar, que prepara aquela mesa de lanche maravilhosa. E a gente ainda estica mais um pouquinho a farra gastronômica até a madrugada. Quem nunca, né? Para pensar. Você acha que as 8 horas de sono que geralmente temos serão suficientes para que o corpo faça a utilização de todo o alimento ingerido durante o dia, durante a semana toda? Não é suficiente. E de novo chegou a segunda-feira e já estamos nós enchendo o nosso pote, abarrotando o nosso corpinho. Não deu tempo nem de nos livrarmos da comida da semana anterior e já começamos a promover o acúmulo novamente. Com o passar dessa rotina, percebemos que o nosso corpo vai aumentando de tamanho, de proporção. O estoque chegou na capacidade máxima e começou a guardar a comida ingerida em vários locais vazios que a gente tem no corpo. Esse corpo vai enchendo, ficando intoxicado, inflamado e perdendo as suas formas originais. Lembrando sempre que estamos comendo mais e nos movimentando cada dia menos. Você reconhece essa situação? Conhece alguém que está passando esse drama? Todo esse relacionamento entre corpo e comida criam processos metabólicos e respostas que interferem diretamente na balança. Nos anos 2000, era muito comum se ouvir que a pessoa estava acima do peso por consequência de problema de diabetes tipo 2, um problema na tireoide ou um problema hormonal. Esse problema hormonal, então, era o número 1 dentre as causas para a pessoa ficar obesa ou acima do peso um pouquinho. Eu ficava intrigada com isso e me perguntava o tempo inteiro, como pode ter tanta gente com problema hormonal assim? Gente, que coisa estranha, mas para minha grata surpresa, durante a minha primeira graduação, aprendi que somente 2% da população no mundo tem disfunção hormonal. Olha só! E que pode gerar obesidade em uma pessoa, ou seja, é super raro, super. Há uma segunda questão que é muito relevante e precisa ser compreendida e aceita. O corpo só engorda através da ingestão de comida. Não há outra forma. Se não for através da comida, não vai engordar. Isso quer dizer que, se você comer em proporções desequilibradas,
você terá a chance de engordar. Por isso, quando a pessoa fala que não sabe por que engordou, que quase não come nada, realmente ela precisa entender que não há essa possibilidade. Vamos passar, né, gente, essa mensagem para as pessoas que a gente ama. Curte o nosso vídeo, entra aqui, se inscreve, tá ok? A nossa caminhada é alcançar 100 mil mulheres. Vamos lá? Chegou a hora boa! Agora eu vou te contar uma boa notícia. Hoje a ciência comprova, mesmo que você tenha diabetes tipo 2, hipotireoidismo, resistência à insulina, algum problema hormonal, obesidade mórbida, menopausa, ansiedade, depressão, compulsão alimentar, tudo isso da moda, que são situações que podem gerar o aumento do peso corporal ou podem desacelerar o metabolismo, fazendo com que a gente engorde, né? Gerando a lentidão para a perda do peso. Mesmo assim, com essa condição, se você se submeter a um planejamento de emagrecimento, você irá emagrecer. Olha que notícia boa! O exemplo atual e bem fácil de ser comprovado em relação ao que eu estou dizendo é o seguinte. Você conhece um programa na TV por assinatura, tá? Que mostra casos de pacientes com obesidade mórbida que desejam realizar cirurgia bariátrica com um médico desse tamanho assim, ó, que é a maior referência no assunto. Já viu esse programa? Caso não tenha visto, pode procurar na internet, tá lá à disposição e eu indico, tá? Recomendo. Esse médico, ele só realiza a cirurgia após o paciente perder o peso que ele determina, para garantir o sucesso do procedimento e o bem-estar do paciente, tá? Eu vou te contar, é uma perda alta de 20 a 40 quilos antes da cirurgia. Só após a perda é que ele realiza a cirurgia. Agora, raciocina comigo. A pessoa tem obesidade mórbida, quer fazer a cirurgia para recuperar a saúde e emagrecer, né? E antes da cirurgia, ela tem que perder uma quantidade alta de peso. E ela consegue. Isso significa que, mesmo que com alto grau de obesidade, consegue-se o resultado desejado em relação à perda de peso. Então, não haverá nenhum empecilho caso você decida emagrecer. Outro ponto que eu desejo abordar é um conceito científico muito interessante. Você sabia que pode ter despertado geneticamente algum problema metabólico só porque você engordou? É verdade. Como eu falei anteriormente, você pode pensar que ganhou peso porque está com problema de saúde, quando a realidade pode ser porque você engordou, apareceu o problema. Segura essa informação com propriedade para poder se autoajudar. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Resumindo, é necessário compreender como o seu corpo funciona, compreender como você alcançou o ganho de peso corporal, mas também é muito necessário entender o que você quer. Porque quando você fala que quer emagrecer, pode-se entender que você vai ficar feliz quando subir na balança e alcançar o número que você determinou, aqueles 2 dígitos lá embaixo. Geralmente é assim que a gente imagina, tá? Mas esse é só um passo. Na verdade, é o objetivo final. Subir na balança e ver que o número baixou. Baixou bastante, mas tecnicamente falando, o que você quer e não sabe é reduzir a gordura e manter a integridade da musculatura. O verdadeiro emagrecimento é esse. Por sinal, o povo que frequenta a academia sabe bem sobre isso, sabe muito bem sobre esse assunto e tem essa tese bem definida na mente. E agora você também vai ter. Partindo desse ideal, é que começamos a idealizar por onde podemos iniciar o nosso emagrecimento. Antes de avançar no assunto, vamos recuperar a memória, o raciocínio até aqui. Te contei que o seu organismo tem um padrão original inteligente, que alcança um padrão
alto de funcionalidade, gerando um corpo perfeito. E é perfeito porque está saudável. Esse corpo buscará sempre a estabilidade. E quando você tem a vontade de emagrecer e alcança o seu objetivo, você vai recuperar essa estabilidade. Também utilizei uma metáfora, pedi para você imaginar que o seu corpo equivale a um pote. Gente, esse pote tem uma medida, uma quantidade limite para absorver tudo que ingerimos. Acontece que estamos passando do limite na ingestão de alimento e acaba que o pote transborda, o estoque fica cheio. É assim que engordamos. Ok, Ana, já entendi o processo que passei para engordar, já entendi tudo. O que eu fiz para encher meu pote. Ok. E agora, como eu posso organizar? Comece entendendo que você precisa esvaziar o estoque. E para isso, comece a organizar as suas refeições. Dentre todas as refeições que faz no dia, incluindo as principais e aquelas beliscadas entre elas, você deve realizar um total de 5 a 6 no dia, né? Mais ou menos, somando tudo. Eu quero que você verifique quando realmente você está com fome. E nesse caso, quero que você coma. Mas quando você verificar que é só vontade de comer, quero que você beba um copo de água e não coma nada. Você lembra a explicação do que é vontade de comer? Lembra? É quando você tem vontade de comer uma coisa específica. Um doce, um sorvete, um bolo, um hambúrguer, sei lá. E a vontade de comer não é fome, é gula. Depois, fixe um horário para cada uma das refeições. Logicamente, respeitando a sua realidade de rotina, tá? Com essas duas ações, você já vai ter a ideia de que não precisa ingerir tantos alimentos durante o dia. Você vai perceber. E quando dominar a vontade de comer, vai perceber a diminuição da ingestão de alimentos. E que tudo que saboreou será utilizado pelo organismo. Não vai sobrar reserva para estocar. Iniciando o processo de esvaziamento do seu pote, do seu corpinho, né? Quando falamos em esvaziar o estoque, estamos simplesmente falando em buscar emagrecimento. Vou te dar mais uma dica, mais uma ferramenta muito especial que te levará a alcançar o seu sonho de ficar magrinha. Há uma técnica utilizada por profissionais da área de saúde que consiste em corrigir uma substância muito importante para o controle do peso, a serotonina. A serotonina é uma substância que 95% dela é produzida lá no intestino e tem como função regular o funcionamento do próprio intestino. E na prática, a sua importância é fundamental, tá? E é super percebida no controle do apetite, do humor e da ansiedade também, que são fatores que podem interferir no andamento do seu planejamento para emagrecer. Em algumas situações, eu deixo claro que sou super a favor quando há necessidade da introdução de medicamento, suplemento ou fitoterápico como uma ferramenta auxiliar no combate à obesidade. Esse meu posicionamento se explica pelo fato de tais elementos podem ser designados à função de regular a serotonina. Vou te dar um exemplo. Sabe um medicamento para emagrecimento bem famoso que começa com a letra S? E que alguns médicos prescrevem e algumas pessoas têm como vilão, mas para outras é uma salvação, certo? Então, na realidade, o seu mecanismo de funcionamento tem como uma das funções-chave a inibição da receptação da serotonina, tendo como efeito o efeito da disponibilidade de serotonina no seu cérebro, para que ocorra o efeito
de aumentar a saciedade, tudo que a gente sonha. E essa ferramenta associada a um planejamento completo de emagrecimento pode levar a um resultado super positivo na perda do peso corporal. Aí você vai me perguntar, Ana, eu só posso aumentar o nível de serotonina com medicamento? A resposta é não, tá? Para nossa alegria, esses níveis podem ser aumentados com elementos naturais, com ações fáceis e também com alimentação. Olha que notícia boa! Gente, tá gostando? Vamos lá! Indica e curte. Quem deseja ter o hormônio da saciedade em uma escala poderosa dentro do organismo? Eu quero! E com certeza você também quer. Em alguns casos, percebe-se que pode haver um declínio nos níveis ideais do hormônio da saciedade. É normal, tá? Sendo de suma importância equalizá-lo para que o planejamento do emagrecimento seja eficaz. Os níveis de serotonina podem ser aumentados com estratégias naturais, podendo ser através de atividade física, massagens, ou através da ingestão de alimentos ricos em um aminoácido chamado triptofano. A serotonina também é responsável pela sensação de bem-estar e na melhora do desenvolvimento cognitivo. E para desfrutar de todas essas maravilhas, é necessário que os níveis desses elementos estejam em proporção ideal. Vou relacionar para você algumas formas naturais de garantir o aumento da serotonina. Anota aí. Alimentos como a banana, o salmão e os ovos são fontes de serotonina, que também é conhecido como hormônio da felicidade. Você também pode obter a serotonina através dos alimentos de origem animal: queijo, frango, peru, das frutas, abacate e abacaxi, dos vegetais e tubérculos, couve-flor, brócolis, batata, beterraba e ervilha, das frutas secas, nozes, amendoim, castanha de caju e castanha do Brasil, da soja e dos seus derivados também, das algas, espirulina e algas marinhas, também do cacau e da canela. Nessa relação estão os alimentos mais ricos em triptofano. E além do triptofano, esses alimentos também são muito ricos em cálcio e magnésio, que são dois nutrientes fundamentais para garantir a produção adequada do hormônio da saciedade. Uma outra fonte para se obter o hormônio da felicidade é através dos probióticos, que são micro-organismos vivos, são bactérias boas. Uma outra possibilidade de se obter a serotonina é através da prática de atividade física ao ar livre, através da meditação consciente e da yoga também. O sol aumenta a serotonina. E quem gosta de chocolate? Essa delícia também é uma excelente fonte de triptofano e nos deixa mais felizes de verdade, né? Vou destacar outra fonte maravilhosa do hormônio do bem-estar, o afeto. Quem não gosta de um denguinho, né? Eu adoro. E adoro dar também. Olha, melancia, mamão, melão também nos traz felicidade. Depois de aumentar os níveis de hormônio da saciedade, a gente tem que cuidar para não deixar eles caírem, diminuir, certo? Vou te dar alguns toques para que você não deixe ele diminuir nunca mais. Vigie na alimentação inadequada e evite o estresse. Evitar o estresse a gente precisa muito, né? Ainda mais nos dias de hoje. Gente, gostou da dica? Passa essa dica para quem você ama. Aproveitando que falei sobre vigiar na alimentação, lembrei de uma fase minha da adolescência, onde eu fazia qualquer coisa para emagrecer, uma loucura. Na minha vida profissional também tive a oportunidade de conhecer muitas histórias
sobre como as minhas alunas eram criativas nas suas próprias técnicas para exterminar com a gordura corporal. A verdade é que as pessoas estão sempre correndo atrás de perder peso a qualquer preço. Muitas escolhem técnicas mirabolantes, mas no final se frustram, pois não conseguem segurar o resultado, voltando a ganhar peso. E acabam conhecendo o efeito sanfona. Certamente você já ouviu falar no efeito sanfona. Na verdade, no temido efeito sanfona, a gente detesta ele, hein? Que se caracteriza pela perda de peso através de um processo e logo o encerramento desse processo ganha-se peso novamente. Ah, meu Deus! Gerando um desânimo e desconforto. Isso pode ocorrer por várias razões. Uma delas pode ser através de uma mudança de hábito alimentar repentina, muito brusca. O organismo entende que algo de errado está acontecendo e desacelera o metabolismo, passando a economizar mais energia. Ah, meu Deus! Assim que é alcançado o peso determinado, a pessoa para o planejamento e começa a vida normal. Comer normalmente, mas o corpo continua entendendo que deve conter a energia, ocorrendo o aumento do tecido adiposo, o aumento da gordura. Por isso, é tão importante que em um planejamento de emagrecimento, respeite as características alimentares da pessoa, que haja esse respeito. Exatamente por isso, no Magre Realista, você come o que te dá prazer e alcança o seu objetivo de emagrecimento. Há um caminho para ensinar o seu corpo a se alimentar e se comportar diante do que você determinará o que deseja comer, do que você quer comer. Vou voltar um pouco para relembrar que conversamos até agora e avançaremos, tá? Falamos sobre a organização que o corpo deve ter, depois falamos que nos dias de hoje estamos enchendo o nosso corpo e falamos também sobre como começar a esvaziá-lo. Logo depois eu expliquei o efeito de esvaziar e encher, e tal efeito sanfona. Tudo que foi comentado faz parte do que tem dentro do nosso pote. Vou aproveitar para adicionar mais um item no pote, tá? Já ouviu falar do efeito platô? Provavelmente sim. É quando você está num processo de emagrecimento, está perdendo peso e de uma hora para outra você percebe que parou de emagrecer. Quem nunca passou por isso? É ou não é? Esse fenômeno acontece porque o nosso corpo sempre vai buscar o equilíbrio e logo se adapta ao ritmo que você vai impor a ele. É uma forma de defesa. O metabolismo diminui, reduz a perda de peso. Esse processo é natural durante o plano de emagrecimento. A boa notícia é que para sair dele, basta que o seu planejamento seja dinâmico, ofertando para o organismo diferentes estímulos a cada período. Isso é fácil, tá? Isso aí é só a gente ter criatividade e vai dando tudo certo, tá ok? Gente, muito bom, né? Eu adorei esse papo, me amarrei, eu fiquei muito feliz mesmo em poder falar sobre isso. E quero que você também tenha essa alegria. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, em algum momento você imaginou que para engordar seu corpo passaria por tantos processos? Eu sou suspeita para falar, mas eu acho maravilhoso todo o sistema do corpo humano. É uma máquina incrível, mas não acabou não. Vamos continuar conhecendo o nosso pote por dentro, tá bom? Após o esvaziamento do nosso estoque, é importante preservar o emagrecimento de forma segura. Porque quem perde peso, transforma a sua composição corporal. E a forma mais segura é cuidando do seu pote de ouro, que é o seu corpo. Esteja sempre entusiasmada para iniciar o seu programa de emagrecimento. Os ganhos com a perda de peso são abrangentes e refletem de forma especial no nosso corpo. Você, bonita, que está me vendo e me ouvindo, assim que começar a emagrecer,
vai sentir mudanças positivas no seu cabelo e na sua pele, nas unhas, no abdômen, na autoestima e no autoconceito. Se organize todos os anos para realizar os seus exames de rotina, tá bom? Mexa-se o máximo que puder. Há uma meta, hein, de 10 mil passos ou 8 quilômetros de movimentação natural para cumprir todo dia. Explico esse tema no vídeo Mexa-se. E acima de tudo, se ame. Se ame na escolha do seu prato de comida, na roupa que você vai vestir, na sua lingerie, no seu banho, no seu sono, no seu trabalho. Se ame com seu amorzinho, com seu love. Eu vou ficando por aqui, amando ter ficado na sua companhia. Tchau!